Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, lá no finalzinho do capítulo. No final mais ou menos, é mais no meio. Nós vamos ler a partir do versículo 36. E o Senhor falou muito comigo ontem, através desse texto que nós vamos ler. E eu quero compartilhar com você nessa noite uma mensagem bem de uma instrução. E graças a Deus não é uma instrução minha, é uma instrução do Senhor Jesus para nós. Então, nós vamos ler aqui, e depois, para que a gente fique um pouco mais entendido do assunto, nós vamos ter aqui uma representação exatamente dessa cena que nós vamos ler. Mas eu quero pedir para você agora se concentrar na mensagem e ouvir o Senhor Jesus falando com você. Amém? Vamos ler então, Mateus 26, versículo 36, a Bíblia diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e outros 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhe disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Amém? Vamos então ver essa cena. Vocês podem ficar por aqui por enquanto, eu vou subir a orar, mas vigiem e orem por mim, por favor. Pai, se for possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Esse é o teu plano, Senhor, mas eu não quero. Mas que acima de tudo, a sua vontade seja feita. Vocês estão dormindo? Não conseguem ficar? Olhe, a carne é fraca. Vigiai e orai. Senhor, afasta de mim, Pai, esse cálice. Mas serei obediente aos teus mandamentos.
que seja feita a sua vontade. Vocês dormiram novamente? Não conseguem ficar nem sequer 1 hora orando? Vigiai e orai. Pai, Senhor, me dê forças. Se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas que sua vontade seja feita. Vocês ainda estão dormindo? Vamos, já é a hora. Glória a Deus. Amém. Bom, foi uma representação daquilo que aconteceu nesse dia. E peraí, deixa eu ajudar eles aqui, gente. Aí, agora sim. Gente, essa foi uma representação daquilo que aconteceu nesse lugar chamado Getsêmani. E a gente leu essa história, gente, e essa cena sempre me impressiona muito. Para ser sincero, essa cena me impressiona mais do que, às vezes, até a própria cena da crucificação e tantas outras coisas. Porque a verdade é que, eu não sei se você já passou por alguma experiência na sua vida, que você, por exemplo, você ia passar no dentista, por exemplo. Quem tem medo de dentista aqui? 1, 2, 3, 4, glória a Deus. Na minha época a gente tinha mais medo de dentista, porque o dentista na minha época era menos tecnológico. Então ele chegava para arrancar nosso dente com um alicate, com um foice. Era um negócio terrível, broca de furadeira, essas coisas assim. Mas o que a gente fazia na época? Falava assim: mãe, vamos comigo, porque aí quando eu estiver lá na cadeira da tortura, aí eu posso segurar sua mão, apertar se estiver doendo, essas coisas assim. Então, isso é o exemplo do dentista, mas a verdade é que a gente sempre busca pessoas que possam caminhar com a gente em situações que nos dão medo, em situação que a gente se sente inseguro, ou em situação que a gente se sente angustiado, com a possibilidade de sentir dor, alguma coisa, não é verdade? A gente sempre leva alguém com a gente. E aqui nesse texto mostra para nós Jesus fazendo exatamente a mesma coisa. Jesus, ele tinha vivido seu ministério todo, 3 anos pregando, falando um monte de coisa, até que chegou definitivamente o momento mais aguardado para nós, que é o momento em que ele seria traído, momento em que ele não só seria traído, mas ele sofreria na mão dos pecadores. Não só sofreria, mas seria colocado numa cruz, pagaria com a própria vida o peso do meu e do seu pecado, e com a morte dele na cruz e a ressurreição 3 dias depois, ele nos daria a vitória. Porém, olha só, quando chega nessa cena que nós vimos aqui, nesse lugar, Getsêmani, mostra para nós que ele chama 3 amigos dele para irem com ele num lugar orar. E aí, gente, olha só, isso tudo porque essa passagem de Getsêmani mostra que de fato Jesus não era apenas assim o Deus que estava em formato de homem aqui na terra. Não era só isso. Essa cena mostra para nós que o próprio Deus mesmo
ele tinha se feito homem de verdade. Aqui mostra para nós que as mesmas dores, os mesmos sentimentos que a gente tem, Jesus como homem também tinha. Agora você imagina, ele, Deus, se faz homem de verdade. É exatamente isso que está lá em Filipenses capítulo 2, é o meu texto preferido, tanto está na minha jaqueta que eu ganhei semana passada, que Paulo escreve: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, considerou que isso não era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e se tornando semelhante a homens. E esse texto aqui, gente, mostra para nós que Jesus tinha os mesmos sentimentos, as mesmas dores, as mesmas dificuldades que eu e você podemos ter. É verdade que aqui, possivelmente, Jesus estava num grau até um pouco mais avançado daquilo que a gente sente, porque eu acredito que nenhum de nós acorda de manhã sabendo: olha, hoje à noite, depois do Nazatim, ao eu sair da igreja, vai vir uma galera, vai me espancar, me bater, vai me dar um couro, vai cuspir na minha cara, vai me humilhar, vai falar que eu sou uma mentira, e depois vão pegar alguns pregos desse tamanho, colocarem numa madeira, me prenderem, me levantarem, pregarem o meu pé, e eu vou ser abandonado por todos. Até os meus 12 amigos que caminharam comigo durante os últimos 3 anos vão sair correndo, e não só sair correndo, como vão olhar para mim e falar: eu não te conheço. E mais do que isso, no final de tudo, até mesmo o próprio Deus vai virar a cara. Então eu acredito que nenhum de nós aqui acorda de manhã sabendo que isso vai acontecer, mas neste dia, Jesus acordou sabendo que era exatamente isso que ia acontecer com ele. Então você imagina a sensação, você imagina a tensão, você imagina o medo que Jesus estava sentindo nesse momento. Momento que antecedia essa hora do povo vir pegar e levar ele para a morte. E aí, esse texto mostra para nós que Jesus, ele era um ser humano igual a eu e você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala bem claro para ela, para que ela guarde isso. Fala assim: Jesus era um ser humano igual você. Tem alguns pensando assim: nossa, Jesus era feio, hein? Jesus do céu. Já outros estão pensando: nossa, Jesus era lindo. Ai, Jesus. Mas a verdade é que Jesus era ser humano. E aí nesse texto a gente vê que havia um mix de sentimento acontecendo com Jesus. E ele compartilha isso com os seus 3 amigos. Ele vira para os 3 amigos que estavam lá, os discípulos, Pedro e os outros 2, Tiago e João. Ele vira para eles e fala assim: olha só o que diz no texto, ele fala assim: levou consigo os 2 filhos e começou a ficar triste e angustiado. A gente consegue perceber nesse momento que Jesus, ele estava angustiado, Jesus estava triste, havia aqui sinais de medo. E eu estou pregando isso nesse dia, gente, porque eu falei semana passada sobre o medo, e o Senhor quis que nós continuássemos um pouco dentro desse assunto, dentro desse contexto, não especificamente sobre o medo, mas foi algo que o Senhor ministrou na minha vida essa semana, chamou a minha atenção em alguns pontos, porque nós vemos em Jesus medo, nós vemos o desânimo, nós vemos a tentação com a possibilidade de desistir, tanto que é isso que ele pede para Deus. Nós vemos fortes sinais de ansiedade, nós vemos um pensamento de Jesus. Olha só, lá no versículo 38, olha só o que diz: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Nós vemos um pensamento de morte em Jesus, quase que um pensamento suicida. Eu estou tão triste, tão ansioso, eu estou sofrendo tanto agora que eu estou com um pensamento de morte. Era melhor morrer do que estar passando por isso.
o medo do futuro, isso sem contar aquilo que ele passaria depois, que foi o que nós falamos aqui. Ele apanhou, foi cuspido, humilhado, abusado, envergonhado, rejeitado e etc. E eu quero que você pense comigo, que Jesus, sendo Deus, Jesus passou por tudo isso. E se Ele passou por tudo isso, quando nós passamos por situações semelhantes a essa, nós devemos olhar para o exemplo dele, porque Ele passou por tudo que a gente passa. Jesus é a pessoa que mais te entende. Jesus é a pessoa que mais nos entende. Sabe por quê? Se em algum momento da sua vida você sofre com crise de ansiedade, Ele sofreu. Se você sofre abandono, Ele sofreu. Se você se sente rejeitado, Ele foi rejeitado. Então Jesus, Ele entende perfeitamente qual é os nossos sentimentos. E por vezes na nossa vida nós estamos sofrendo alguns desses sentimentos que tentam destruir a nossa vida. Como eu disse, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, ela traz aflição, traz angústia, traz um pensamento de morte, assim como Jesus. Quantos aqui já pensaram, cara, era melhor morrer? Talvez, se eu tirar minha vida, seja a melhor opção. Quantos aqui já pensaram nisso? Infelizmente. Traz desânimo, e o desânimo, gente, é um perigo constante para a nossa vida. O desânimo, ele é perigosíssimo, porque o desânimo, ele vem de um conflito das expectativas que a gente gera, com a frustração, e aí, vem um monte de coisas, as coisas elas vão, os problemas, as emoções vão ficando cada vez mais bagunçadas, ainda mais numa época como as de hoje. Mas Jesus tendo passado por isso no Getsêmani, é possível a gente aprender algumas coisas com relação a isso. E é por isso que eu disse para você que a mensagem de hoje, ela é uma mensagem para que você pense junto comigo, para que você entenda uma recomendação do que fazer na nossa vida nos momentos de dificuldade. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, gente, vendo a situação que Jesus passou no Getsêmani, é que nós sempre iremos passar por momentos tensos e difíceis na nossa vida. Essa é a hora que a gente fala, eu não queria, eu queria que minha vida fosse 100% tranquila o tempo todo. Mas quando a gente olha isso, olha só, nós lemos aqui, levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus estava passando um perrengue absurdo. Jesus era Deus, Jesus tinha poder para mudar qualquer situação, Jesus tinha poder para mandar qualquer coisa mudar, Ele podia fazer o que Ele quisesse, mas Ele sabia que Ele ia passar por essa sensação, Ele ia passar por esse problema. Mas espera aí, quem era Jesus? Jesus era Deus, sendo Deus Ele topou passar por isso. Então a gente vê aqui que mesmo Jesus sendo Deus, a palavra nos ensina que passar por situações assim é algo que vai acontecer comigo e com você. Passar por ansiedade, passar por situações de medo, passar por situações de desânimo é algo que vai acontecer, infelizmente, mas vai acontecer. Olha só, em João no capítulo 16, versículo 32 e 33 diz assim, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está falando? Vai passar por problemas, vai ter crise, vai ter ansiedade, vai ter momentos de dificuldade na sua vida, em que você vai pensar que a morte é a melhor opção do que suportar. Mas Ele diz aqui, tem de bom ânimo, ou seja, aguenta firme, fica feliz, porque eu venci
tudo isso. E se eu venci algo, um pensamento de morte, porque eu sabia o que eu ia passar, você vai passar o perrengue, mas não é o fim. Não é o fim. E mais do que isso, às vezes Deus quer usar essa situação, este sentimento, para que você seja moldado. Então é importante nós sabermos que situações como essa nós vamos passar. Tem muitos motivos pelo qual isso acontece. Tem muitas coisas que às vezes aconteceram na minha e na sua vida. Abuso, abandono, problemas, rejeição. Há muitos motivos pelo qual isso pode acontecer. Mas entenda uma coisa: Ele venceu tudo isso. E se Ele venceu, nós temos paz nele, que nós podemos vencer também. Não é o fim. E isso nos traz para o segundo ponto, que é: Jesus ensina que a única e melhor arma para passar por tudo isso é a presença de Deus. Olha de novo para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que tem uns irmãos aí que estão quase dormindo. Os olhos estão mais pesados do que o meu treino na academia. Oh, uau, cadê? Não entendi a reação dos haters não. É isso. Mas presta atenção. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: presença de Deus. Fala mais forte, fala: presença de Deus. Vira para a pessoa que está do outro lado agora, fala: presença de Deus. Olha só, em Lucas, no capítulo 22, conta a mesma história que nós lemos aqui. E aí diz assim, ó: então, acompanhado dos seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Sabe o que a gente vê aqui? É que diante de tamanha sensação de morte, de angústia, de ansiedade, de vontade de desistir, de se sentir sozinho, sabe para onde que Jesus vai? A Bíblia diz aqui: Ele vai no lugar onde Ele acostumava ir. Sabe para quê? Para orar. Jesus, Ele nos ensina aqui, que em momentos de dificuldade da nossa vida, nós devemos correr para o lugar onde nós encontramos a presença de Deus. Se para Jesus o lugar era o Getsêmani, onde ele estava acostumado a orar e ter os seus encontros com Deus, nesse momento, a última coisa que ele ia fazer antes de ser preso para ser crucificado, era ir para o lugar onde ele tinha um encontro com a presença de Deus. Então, ele vai para esse lugar, ele vai para o lugar secreto dele, para orar. Ele sua sangue lá, de tão nervoso que ele estava, mas na presença de Deus. Escuta uma coisa que eu vou te falar: não tem nada melhor para nós nos livrarmos de uma crise de ansiedade do que invocar a presença de Deus. Não tem lugar melhor para nós estarmos em momentos de crise na nossa vida do que na presença de Deus. E Jesus, ele ensina isso para a gente. Só que o problema é que quantos de nós fugimos no momento dessas crises na nossa vida? Quantos de nós fugimos e até amaldiçoamos a Deus? Deus não está comigo, Deus me abandonou, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber dos meus amigos, eu vou buscar refúgio em qualquer outra religião, eu vou para o espiritismo, porque lá eu converso com meus bisavôs que já morreu, eu vou para a Umbanda, sei lá, vai para qualquer lugar, eu quero incorporar alguma coisa, porque Deus me abandonou. Mas espera aí, em que momento você saiu do seu momento de crise e foi ao encontro do Senhor? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, Ele sai do lugar onde Ele estava ceando com seus discípulos, Ele sobe no lugar onde Ele tinha o costume de se encontrar com Deus e fala: eu estou mal, eu estou com pensamento de morte, eu preciso
encontrar com Deus. Eu preciso me encontrar com Ele. E assim como Jesus, muitos de nós passamos por situações assim. Mas a primeira coisa que a gente faz é fugir, ao invés de correr para o Senhor, para a presença de Deus. E para fazer isso, Jesus ensina para a gente ainda algo mais poderoso, que não basta a gente só estar na presença de Deus, nós temos que falar com Ele em oração. Olha só, eu estava pesquisando um pouco, nem está aqui, eu vou até pular aqui, mas olha só o que a ciência diz com relação à oração. Eu vou parecer bem inteligente agora, mas olha só, a ciência diz que quando a gente começa a orar, o nosso cérebro ele começa a processar de uma maneira diferente. Olha só, diz que algumas áreas, como o lóbulo frontal, que é o responsável por concentração, atenção, e o sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro. Os psicólogos agora estão felizes, eu estou falando aqui. Eles funcionam mais quando você ora. Sabe aquilo que você fica se esforçando para conseguir ativar o seu cérebro e pensar mais? Na oração acontece naturalmente. Aí olha só, mais do que isso, a parte parietal, que é a parte posterior do cérebro, que é a parte que faz com que você tenha um entendimento sobre o tempo, sobre o espaço, sobre quem você é, o seu corpo físico. Sabe o que acontece com essa parte do seu cérebro? Ela silencia. Sabe o que isso mostra para nós? Que quando nós oramos, Deus transporta a gente do ambiente de realidade para um ambiente sobrenatural. Deus mostra para nós, através da ciência, que quando nós oramos, nós saímos daquilo que é a realidade, para encontrar com aquele que faz tudo diferente. E aí você imagina agora, no momento de crise, no momento de ansiedade, no momento de depressão, no momento em que você está como Jesus, com pensamento de morte, pensando em suicídio, ou qualquer coisa do tipo, você orar. Deus desativa tudo isso, e coloca a graça dEle, o amor dEle no lugar. Pessoas que recebem oração, tendem a serem curadas e melhorarem mais rápido. Sabe quem diz isso? A ciência. Se você está naquela dúvida de não sei se acredito em Deus, porque a ciência não sei não, vai estudar o que a oração faz, segundo a própria ciência. Então, uma das coisas que acontece, gente, nesses momentos que eu disse aqui é o desânimo. O desânimo, por exemplo, você repara uma coisa, não sei se você já se sentiu desanimado, principalmente depois de um grande momento, você vai para o acampamento, tem um grande encontro com Jesus, Deus faz maravilhas e grandes coisas na sua vida, você sai de lá transformado, e parece que ao longo do tempo, há um desânimo que vai começando a aparecer dentro de você, e a primeira coisa que o desânimo te impede de fazer é orar. Porque eu tenho tanta coisa para fazer já. Eu estou com a minha agenda apertada. Eu faço 14 vezes 7 simulados por semana. É difícil, eu sei. Mas o desânimo, sabe por que uma das principais coisas que ele pega é a oração? Porque o diabo sabe que a melhor maneira de fazer com que toda crise aumente é impedindo você de orar, é impedindo você de ter um encontro com o Senhor, é impedindo você de estar no lugar, no seu Getsemane com Jesus, como Jesus, para estar na presença dEle. O que acaba com a nossa vida pode ser impedido com a oração, e o desânimo vai impedir você de ir para o ambiente de oração. Então, outra coisa que nós aprendemos com Jesus, que além de estar na presença de Deus, nós devemos insistir em oração. Todos os momentos de dificuldade de Jesus, Ele orava, inclusive nessa, Ele clamava a Deus, pedia socorro, e mais do que isso, no Getsemane aqui, Ele insiste 3 vezes na mesma oração.
Ele vai, ele ora: Pai, afasta de mim esse cálice, eu não quero. Aí ele volta, os 3 mané estão dormindo. Fala: gente, acorda. Pai, afasta de mim esse cálice. Aí ele volta, os 3 mané estão dormindo. Aí ele volta e fala: Deus, pelo amor de Deus, afasta de mim esse cálice. Jesus, ele insistia em oração. Parece que também a gente, quando vai para Deus, a gente quer todas as respostas, todas as resoluções da nossa vida na primeira oração. A gente gasta 2 minutos orando e pega no sono ainda por cima, e acha que vai acontecer tudo porque eu orei. Ontem eu orei. Ontem, irmão, que oração que eu fiz. E eu não quero dizer que há uma regra, há uma prática. Quero dizer que para ser uma boa oração você tem que ficar 1 hora orando, mas presta atenção, Jesus insistia em oração. Eu disse aqui semana passada, alguns me perguntaram essa semana. Eu fiz já alguns propósitos de oração com algumas pessoas aqui. Falei assim: vamos fazer um propósito? Vamos orar uma semana, todos os dias, no mesmo horário. Nós vamos orar por esse motivo. E nem precisava chegar no final da semana, Deus já tinha feito tudo. Deus já tinha feito tudo, tinha mudado o cenário. Tinha gente aqui que não ia para o acampamento por causa disso. Eu falei: viu, só oração para resolver, mano. Nossa, pastor, você quer espiritualizar demais as coisas. Falei: então experimenta, ora, faz um propósito. Aí a pessoa me liga um dia antes do acampamento e fala: pastor, das 10 coisas que precisava ser resolvida para eu poder ir para o acampamento, as 10 foram resolvidas e superou as minhas expectativas. O senhor acha que eu deveria continuar orando? Bom, o resultado é seu. Eu que pergunto: você acha que você deveria continuar? Falo: eu acho. Então, ora, filha. Então, presta atenção. Nós precisamos entender o poder que a oração tem para nos livrar de coisas que estão te levando para a morte. O que livra a nossa vida da ansiedade é o Senhor, através da nossa vida de oração. É colocar Deus no meio da crise, porque quando Ele chega na crise, a crise acaba. O terceiro ponto é que Deus não muda os planos, porque Ele já conhece o final da história. Resumindo para você entender, sabe o que significa isso? Processo. Vira para alguém que está próximo de você: nossa, muito chato, pastor, ficar fazendo isso o culto inteiro. Mas tem gente que está dormindo, gente. Então vira para a pessoa que está do seu lado, dá uma bicuda nela e fala: processo. Tem uns que levaram a sério a bicuda, mas não é uma bicuda de maldade, entendeu? É só uma bicuda carinhosa. Olha só, no versículo 39 diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a sua vontade. O plano de Deus para Jesus era perfeito. E sabe qual era o plano? Era que Ele morresse. Olha que boa notícia. O plano de Deus era Jesus morrer. E Jesus estava pedindo o quê? Me livra da morte. O que Deus faz? Não. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que havia um plano, e o plano era muito melhor do que livrar ele da morte. O plano era dar a vida para nós, dar a vida para mim e para você. Hoje já parou para pensar isso? Que a minha e a sua vida custou a morte de Jesus? Pesado. Agora, olha só, Jesus sabia que havia um plano sobre a vida dele, que ele tinha vindo para um propósito. E aí, ele ora, ele fala: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, se for possível, me livra disso, mas que a sua vontade seja feita. Sabe por quê? Porque eu sei que os seus planos são melhores do que os meus. Porque você, Deus, conhece o final da minha história e eu não. Você, Deus, sabe o que o Senhor vai gerar com isso que eu estou passando. Eu não sei. Então nós precisamos entender
que mesmo por pior que seja o momento que nós estamos passando, por mais que exista um pensamento de morte e crises e ansiedade, e seja lá o que for acontecendo com você, Deus já conhece o final da sua história. A única coisa que você precisa fazer é confiar neste processo. Porque o crescimento, gente, dói. Quanto se lembra quando era criança, estava crescendo, dava aquelas dor na perna, inexplicáveis. Você falava, mano, está doendo muito minha perna, mãe. Falava, mas você fez esporte? Não. Mas você chutou alguma coisa? Não. Está doendo do nada. Aí a mãe vira e fala, é dor de crescimento. Quem lembra disso? Teve uns que sentiram um pouco mais de dor. Outros, Marininha por exemplo, sentiu menos dor, porque não cresceu tanto. Relaxa, né? Em casa a gente conversa, né? Meu Deus. Se arrependimento matasse, gente, eu estava morto agora. Mas a gente tem que entender, gente, que o processo de crescimento dói. Mas é crescimento. Processo é processo. E a gente sabe que a gente pode confiar num Deus que já conhece o nosso final. E se Ele conhece o nosso final, assim como Ele conhecia de Jesus, Ele sabe que o final é muito melhor e muito maior do que o que a gente está vivendo agora. Tem coisas que a gente passa na nossa vida que parece que é a morte, assim como Jesus, o pensamento de morte. Mas presta atenção, eu gosto de dar esse exemplo. Às vezes Deus permite que você quebre a perna numa esquina, para que você possa testemunhar de alguma coisa e não morrer atropelado no meio da rua. Aí você olha e você fala, Senhor, por que eu quebrei a perna? Falou, porque você ia morrer ali. Então a lógica de Deus ela é diferente nos processos que Ele usa. Então Jesus, Ele sabia que havia um plano melhor, e mesmo Ele pedindo, Deus não muda os planos dEle, porque Deus já conhece o final. E sobre a minha e a sua vida, Ele também não vai mudar os planos dEle. Então, ao invés de fugir, permaneça confiando no Deus que conhece o teu futuro. Às vezes você não passou na faculdade esse ano, você não está entendendo por quê. Continua confiando, porque Deus sabe o lugar certo, o momento certo, onde você vai ser colocado no lugar que Ele já preparou. Mas parece que é o fim, perdi um ano da minha vida. Não, você ganhou um ano da sua vida, porque você não sabe quais são os planos de Deus sobre o seu ano. O quarto e último ponto é que nós devemos estar sempre em alertas para não sermos enganados no processo. Nós falamos de processo, e aqui rapidamente para finalizar, Ele olha para os seus discípulos e fala, vigiem e orem, e não cedam à tentação, para que não cedam à tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A mensagem para os discípulos é clara, vigiem, a carne é fraca. Ou seja, nós podemos ser enganados em todo o tempo, porque a carne é fraca. Ou seja, fiquem alerta. Fiquem alerta. Jesus permaneceu em alerta, mesmo confiando, mesmo sabendo que o plano não ia mudar, Ele ia e orava. Mesmo sabendo que as coisas iam ser daquele jeito que Ele já sabia que ia ser, Ele ia e clamava, porque no momento de distração, a cabeça dele ia mudar todos os planos. E talvez ele fugisse da cruz. Olha que maluquice pensar isso de Jesus. Você acha que Jesus ia fugir da cruz? Eu acho que não. Mas quando ele diz isso para os discípulos, ele diz, vigiem. Sabe por quê? Olha só logo o que acontece em seguida. Chegam os soldados para prender Jesus. Pedro não vigiou, Pedro dormiu. Jesus tinha acabado de dizer para eles, gente, é necessário que eu morra. Quando chegam os caras para prender, ao invés de confiar naquilo que Jesus tinha falado, Pedro pega a espada e dá na orelha do maluco, arranca a orelha fora. Aí Jesus tem que ir lá e falar, mano, pelo amor de Deus, velho, mas Pedro só dá trabalho, mano. Aí Jesus tem que ir lá e falar, rapidinho, você já me prende aqui, deixa eu só curar o cara. Curou.
Então, alguém que não vigia, começa a bagunçar os planos, começa a não entender mais nada, começa a achar que é bagunça. Portanto, nós temos que estar alerta e vigiando para nós não sermos enganados no meio do processo. Não fica pensando que tudo isso está acontecendo, Deus está te ignorando. Cara, deixa eu te falar uma coisa, guarda isso que eu vou te falar agora. Em Salmo, no capítulo 127, a Bíblia diz que o Senhor, Ele trabalha e cuida daqueles que Ele ama enquanto eles dormem. Sabia que enquanto você está dormindo, Deus está cuidando de você? Sabia? Sabia ou não? Obrigado. Tem algum corajoso de responder? Sabe o que isso mostra para nós? Mostra para nós que nos momentos em que a gente acha que Deus não está fazendo nada, nos momentos que a gente acha que Deus está em silêncio, assim como Ele estava em silêncio no Getsemane, normalmente são os momentos em que Deus está mais trabalhando na sua vida. Então esteja alerta e vigie em oração, para que o diabo não venha confundir a sua mente, dizendo que Deus não está trabalhando, porque Deus cuida de nós, quando a gente menos espera que Ele está fazendo. Então estejam alertas. A ansiedade, o desânimo, os problemas todos que acontecem na nossa vida, eles não são sinônimos de que Deus não está com a gente. Mas se você não vigiar, você vai começar a achar isso. Essas coisas que acontecem, infelizmente, vão acontecer assim como aconteceram com Jesus. Mas o final vale muito mais do que o que nós estamos passando agora. Fique em pé, por favor, para nós encerrarmos. Olha só, em Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz assim, presta atenção aqui. Diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tantas testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixados em Jesus. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Sabe o que esse texto aqui está dizendo para nós? Esse texto está dizendo para nós que quando você estiver passando por um momento de dificuldade, lembre-se do Getsemane, lembre-se daquilo que Jesus fez. Quando você estiver passando por situações humanas, como Jesus estava passando, de ansiedade, medo, depressão, crise, desânimo, medo, qualquer coisa emocional que está tentando roubar a tua vida, a tua alegria, lembre-se de Jesus, porque aqui nesse texto que nós lemos, diz que Ele suportou a cruz, pela alegria do propósito, do projeto final. A alegria da vida com o Senhor Jesus, a alegria de viver o final da história com Ele, vale muito mais do que se entregar para o momento de dificuldade do processo. Então, em nome de Jesus, essa palavra, gente, é uma instrução para mim e para você. Essa semana eu tive muita dificuldade na minha vida, por medos que se apresentaram, por algumas coisas que me deixaram muito ansioso, por olhar demais para as dificuldades. E quando eu me deparei com essa mensagem, Deus me chamou a atenção e falou assim: você se esqueceu que o meu plano é maior do que o seu. Você se esqueceu que eu já cuidei de tudo, e você deixou o desânimo, o medo te dominar, ao invés de correr para a minha presença.
Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa: não faça isso. Corra para a presença de Deus.